Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Capítulo 6. As espigas colhidas em dia de sábado. A observância do sábado foi um problema sério em algumas comunidades cristãs primitivas. Os chamados judaizantes achavam que o sábado deveria ser guardado, como no judaísmo. Jesus revela que o sábado como sábado pouco significa, religiosamente falando. Apresenta-se como superior a ele para abrogá-lo. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Ordinariamente, os campos cultivados não eram cercados. Entre eles surgiam atalhos usados pelos viandantes. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo e as debulhava na mão e comiam. Enganavam assim a fome. Aos pobres e famintos, isso era permitido pela lei. Alguns dos fariseus lhes diziam: "Por que fazeis o que não é permitido no sábado?" O sábado é dia de repouso para os judeus e lhes é vetado todo tipo de trabalho. Nem mesmo lhes era dado preparar a alimentação nesse dia. Entre outros trabalhos proibidos estavam colher a seara, moer os grãos, preparar a comida. Os discípulos estariam, no mínimo, infringindo tais interpretações. Jesus respondeu: "Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu, e deu de comer a seus companheiros? Se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los." Jesus referia-se a 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 a 7. Davi e companheiros fugiam da ira de Saul. Famintos, chegaram ao sacerdote que dispunha apenas dos 12 pães da proposição oferecido ao Senhor e que podia ser comido apenas pelos sacerdotes. Ante a extrema necessidade, esse alimento foi consumido pelo grupo. E o mestre ajuntou: "Se cederam ao direito de interpretar a lei do sábado, também a mim, e muito mais que a eles, este direito me cabe." E, para que não pairasse alguma dúvida e tivessem mais elementos para refletir até onde iam as palavras e a consequência de seu gesto, e para que fosse melhor identificado, ajuntou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Cura de um homem de mão seca. Qual é o espírito do sábado?
É apenas uma lei a ser observada? Ou seria uma oportunidade para se fazer o bem? Por exemplo, acabar com todo tipo de exploração, como a acontecida no Egito, quando da escravidão? O repouso sabático permitia ou impedia fazer o bem, como curar um doente? É a questão proposta pelo Senhor aos seus inimigos. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga, como fazia habitualmente, e ensinava. Era onde a comunidade se encontrava em especial reunião de oração e para ouvir a palavra de Deus. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas, ou estudiosos das Escrituras, e os tradicionalistas fariseus observavam a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. E eles teriam, então, pretexto para acusá-lo. O verdadeiro objetivo dessas pessoas era encontrar motivo para prejudicar o Senhor, fizesse o que fizesse. Apenas queriam justificar as consciências depravadas diante de Deus, do próximo e de si mesmos. Os inimigos de Jesus baseavam-se na interpretação da lei, segundo a qual era proibido exercer aos sábados a profissão de médico, a saber, curar, a não ser em caso de absoluta necessidade. Não era o que acontecia no momento, com o doente, segundo eles. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca, que até então não fizera a menor súplica a quem podia curá-lo: levanta-te e põe-te em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé, sem imaginar o que lhe aconteceria e como seria ocasião para um profundo questionamento libertador sobre interpretações restringentes e hipócritas da lei. Disse-lhes Jesus, propondo alternativas objetivas: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Fazer o mal ou omitir-se ante o bem necessário surgiu como inquietante sinônimo para os inimigos do Senhor. Seria o repouso sabático alheio a esta questão? Encorajaria o pecado da omissão, animando assim a prática do mal? Qual seria seu espírito perante a bondade e a maldade? Jesus não cita as Escrituras, mas interroga qual era o espírito e não a letra da lei. E relanceando os olhos sobre todos, esperando a resposta que não chegava perante questão tão embaraçante, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Os maus propósitos que alimentavam em seus corações os cegavam, impedia-os de aprofundar a reflexão do questionamento de Jesus, assim como refletir o sentido da ação benfazeja que acabara de operar. Na maldade pré-concebida, estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Escolha dos 12 apóstolos. Curas numerosas. Jesus era sempre seguido por numerosas multidões. Entre tantos seguidores, ia se formando um grupo mais achegado e constante, o dos discípulos. Desses serão escolhidos 12, conhecidos pelo nome. Esses são chamados e enviados, daí o nome de apóstolos. Terão a missão de dar continuidade ao trabalho do Senhor. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. O Senhor habitualmente recolhia-se em lugares desérticos ou em montes, sinônimo de encontro com o Pai, de habitação divina, para rezar. Principalmente quando tomava decisões importantes no plano salvador, como fará agora, ao escolher os fundamentos de sua igreja. Terminando o seu momento forte de oração, ao amanhecer,
chamou os seus discípulos. Não estava rodeado pelas multidões vindas de toda a Palestina, mas apenas dos seus fiéis seguidores, e escolheu 12 entre eles que chamou de apóstolos, que significa enviados. Receberiam mais diretamente as atenções e cuidados do Mestre, seriam enriquecidos por incontáveis graças, dariam continuidade aos seus trabalhos apostólicos, seriam suas testemunhas após a ressurreição. O número invoca os 12 patriarcas, bem como as 12 tribos dos judeus. Eles, os 12, fundamento e alicerce de um novo povo, evocando as 12 tribos de Israel, são Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. É sempre o primeiro da lista, pois será destaque no colégio apostólico. É o único a receber o sobrenome Pedro, de pedra, mostrando que deveria ser o fundamento humano da Igreja de Cristo. André, seu irmão ou parente próximo, como ele, natural de Betsaida. Tiago, João, filhos de Zebedeu, que com Pedro foram chamados por ocasião da pesca milagrosa. Filipe, igualmente de Betsaida e do grupo de João Batista. Bartolomeu, por muitos identificado com Natanael, o que não tinha boas informações de Nazaré. Mateus, conhecido também como Levi, o publicano, chamado quando trabalhava no Telônio. Tomé, também chamado Dídimo, isto é, gêmeo. Tiago, filho de Alfeu, tido como Tiago o menor, filho de Maria. Simão, chamado Zelador, do grupo guerrilheiro dos Zelotas. Judas, irmão de Tiago, também chamado Tadeu. E, finalmente, Judas Iscariotes, ou o homem de Cariote, aquele que foi o traidor. Por sinal, sempre recordado em último lugar. Descendo com eles, parou numa planície. Recordava Moisés que, baixando do Sinai com os anciãos do povo, encontra a grande multidão que, em pleno deserto, receberia a lei. Agora trata-se das bem-aventuranças. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. A grande massa representa a humanidade liderada por Cristo, em pleno deserto, a caminho da terra prometida. E os que eram atormentados pelos espíritos imundos ficavam livres. Era o verdadeiro Moisés abrindo caminho rumo à terra onde corre leite e mel. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Tudo o que recebera como Messias, ele comunicava aos seus seguidores. Sermão da Montanha. Marcos não coloca o discurso das bem-aventuranças nos lábios de Jesus. Seus ensinamentos estão disseminados em todo o Evangelho, mas Mateus o faz, uma vez que teria sido pronunciado pelo Mestre numa montanha. Para Lucas, é numa planície. O discurso de Jesus em Mateus é quase o quádruplo daquele que aparece em Lucas. Nele estão os fundamentos da vida cristã. Sem ser um complexo doutrinal, enfatiza uma nova ordem de coisas, onde em primeiro plano estão colocados os pobres, os sofridos, os perseguidos, os famintos, os injustiçados. Em situação antitética estão os ricos, motivo de lamentações. Opõem-se frontalmente as 4 bem-aventuranças referentes aos primeiros e os 4 ais aos últimos. O ponto alto é o amor, a começar pelo inimigo.
Então ele ergueu os olhos para os seus inúmeros discípulos que o aguardavam na planície e disse: Bem-aventurados vós, que sois pobres, vós que pouco ou nada recebestes nesse mundo e que, não tendo no que e em quem confiar, colocais vossa segurança unicamente no Senhor. Sois bem-aventurados, porque vosso é o reino de Deus. Este reino que começa agora vos acolhe com carinho, pois dele sois parte integrante. Nele vós tendes vez. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. A vós é dado ter direito na partilha desse reino. Vós, os privados interna e externamente do fundamental, segundo o plano divino. Sois comensais naturais no reino futuro, sem serem excluídos agora, aqui, em seu começo terreno. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos alegrareis. Sois partícipes da alegria messiânica, e a opressão que vos oprime e magoa não será mais considerada normal, inevitável. Sois agentes na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Quando assim vos perseguirem, saibais que fui perseguido primeiro. Assim fizeram comigo pela missão que abracei como verdadeiro servo de Javé. Quando vos perseguirem, é porque sois meus continuadores, completando em vossa carne o que falta à minha paixão. Alegrai-vos naquele dia e exultai, por mais ilógico e paradoxal que possa parecer, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles, opressores e torturadores, tratavam os profetas. Profetas que eram os ministros da palavra divina e os verdadeiros construtores da história do povo. Voltando-se aos ricos, tranquilos e despreocupados, que punham sua segurança em si mesmos, em suas riquezas e nas próprias influências, diferentemente de como falar aos pobres, diz: Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que dispensais verdadeiramente Deus pela segurança que imaginais ter. Ai de vós, que estáis fartos, que de tudo vos assenhorastes, permanecendo fechados aos que não tiveram acesso na partilha. Ai de vós, de corações fechados e egoístas, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, seguros de vós mesmos, irônicos e debochados, considerando-vos acima do bem e do mal, porque gemireis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens e receberdes a honra como algo devido, apropriando-se do que só a Deus pertence, chegando mesmo a tomar-lhe o lugar, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Para tranquilizar as próprias consciências, anestesiando a sensibilidade espiritual e humana, compravam o equivocado apoio de quem mentirosamente falava em nome de Deus, os falsos profetas. O Senhor se dirige agora aos discípulos, mostrando o que se espera de cada um deles
para que sejam realmente seus seguidores. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, mas não com amor distante, etéreo, abstrato, mas fazei bem, não apenas aos que são amigos e simpáticos, mas sobretudo aos que vos odeiam. Ainda mais, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Sejam portadores de paz e amor, onde encontrarem violência e perseguições. Essa é a maneira de ser dos pobres e dos famintos, que agora carregam o fardo da fome, das lágrimas, dos ultrajes. É essa a maneira de se pertencer à galeria dos bem-aventurados. Reagir com bondade à maldade. Mais concretamente, para que se compreenda que esse amor não é uma atitude externa, mas que parte do coração, eu vos digo, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. O mundo dos bem-aventurados, que começa a ser instalado aqui na terra, é mais exigente ainda. Não aceita passivamente o mal que se levanta, mas parte para a construção do bem. Por isso, eu vos digo, dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Quem quiser me seguir, quem deseja ser dos bem-aventurados, não pode contentar-se só com a justiça, deve ir além. Sintetizando tudo, eu vos deixo uma norma áurea. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Os discípulos não apenas evitarão o mal, como serão agentes do bem. No reino dos bem-aventurados, o único limite é o infinito. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? No que superais as pessoas bem dotadas, harmoniosas, mesmo não tendo a visão do reino? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Nada podeis esperar de Deus, pois já recebestes do próximo. Pois, além disso, o mesmo também fazem os pecadores. Vosso amor será marcado pela gratuidade e não pelo vil interesse. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores, os que não se envolvem necessariamente com o reino, emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, como já vos falei. Fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Dele sereis filho a partir de agora. Esse é o máximo dos dons que o céu pode oferecer. Vos tornardes um familiar de Deus. É a maneira de começar a construir um mundo novo. Recomendo-vos não simplesmente fazer o bem e evitar o mal, mas tomar a Deus, que é Pai, como parâmetro, como medida e modelo de vida. Por isso vos digo, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, o que equivale a não condeneis, e não sereis julgados.
Julgar cabe somente a Deus, que conhece o coração humano e não apenas a face. Não condeneis e não sereis condenados. O Pai, que julga com as larguíssimas medidas da misericórdia, não suporta outras, mesmo sendo as da justiça. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, a saber, nas dobras da túnica, no avental ou no alforje, o conteúdo de uma medida boa. A medida com a qual vendedores generosos medem cereais ou farinha. A medida, uma vez cheia, é ainda recalcada, socada e, por cima, deixada transbordante antes de ser vertida no regaço, sem interesses mercantilistas. O amor do Pai será a vossa medida, porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Logo que o mestre terminou seu longo discurso, propôs-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Assim é o dano para a comunidade ser dirigida por um mau guia. O discípulo não é superior ao mestre, não lhe é maior pelo simples fato de trazer ensinamentos diferentes. Mas todo discípulo será perfeito como seu mestre, acatando seu supremo ensinamento, o do amor. E falou ainda: porque vês tu o argueiro, o cisco, a coisa pequenina no olho de teu irmão, e não reparas na trave muito maior que está no teu olho? Como podes preocupar-te com os erros menores do irmão, dando pouca importância aos mais graves que estão em teu coração? Não te arvores em juiz, só Deus o é. Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, o cisco pequenino, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, converte-te aos meus ensinamentos, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Só quem seguir plenamente meu ensinamento poderá julgar o irmão. Uma árvore boa, a que está em bom estado de saúde, não dá frutos maus. Assim, uma árvore frutífera, mas que está em mau estado de saúde, não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Assim, da mesma maneira, cada pessoa é conhecida pelas suas boas ou más obras. Não se colhem figos dos espinheiros. É da natureza deste produzir espinhos que ferem e machucam. Não se apanham uvas dos abrolhos. Este fruto é muito doce para ser produzido por eles, que, por sua natureza, não estão preparados a tanto. Assim é o ser humano. Só em Deus produzirá frutos de vida eterna. Apenas no Senhor são produzíveis figos e uvas, frutos dos mais saborosos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, pois ele é a fonte de toda bondade e de toda maldade. O que sai dos lábios humanos denuncia o que está no mais íntimo de seu ser. E o homem mau tira coisas más de seu mau tesouro,
porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Mudando bruscamente o tema e o conteúdo de suas palavras, Jesus questiona diretamente quem o ouvia. Dessa maneira, prepara os ânimos para o novo ensinamento que teria lugar em forma de parábola. E disse: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? É a vós que me procurais, seja para ouvir minha mensagem, seja para receber algum benefício, que eu me dirijo diretamente. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas outonais, abundantes e caudalosas, vieram, transbordaram, precipitaram-se as torrentes incontroláveis contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Assim permanece inabalável a palavra eterna naquele que a recebe de coração sincero e a transforma em vida. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa. Ouvir a palavra implica vivenciá-la. De outro modo, não acontece mistério algum, a não ser uma gravíssima ruína. Minha palavra, que vos dirigi, é como a lei do Sinai, que deve ser acolhida integralmente, com o coração e a vida. Acolhida por ser o que é, acolhida por vir donde vem. Por isso vos disse que não adianta chamar-me de Senhor, Senhor, sem fazer o que vos digo.